Declaro aberta a audiência pública para discutirmos o projeto sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025. Peço à secretária vereadora Cléris que faça a leitura. Projeto de Lei número 2707, de 15 de junho de 2021. Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e da outras providências. Artigo 1º. Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025, em cumprimento ao disposto no artigo 165, inciso 1, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com as respectivas diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para os programas de duração continuada, na forma dos anexos 1, 2 e 3, que integram esta lei. Artigo 2º. Para efeitos desta lei, entende-se por: inciso 1, programa. O instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores visando a solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade. Inciso 2. Programa finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade. Inciso 3. Programa de gestão e manutenção de serviços. É o único para todos os órgãos e entidades da administração municipal, reunindo as ações de planejamento, formulação, gestão, coordenação, avaliação ou controle das políticas públicas, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos. Inciso 4º. Encargos especiais do município. Programa de cunho orçamentário que engloba ações de natureza financeira não associáveis aos programas finalísticos ou ao programa de gestão e manutenção de serviços, não figurando na programação do PPA 2022-2025, sendo apenas considerado para fins de estabelecimento do cenário financeiro que orientará a fixação das metas dos demais programas. Inciso 4º. Ação. O conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa. Inciso 5º. Produto, bem ou serviços que resulta da ação destinado ao público-alvo. Inciso 6º. Meta. Quantidade de produtos que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada. Artigo 3º. A programação constante no PPA será financiada pelos recursos da arrecadação própria dos órgãos da administração direta ou indireta do município, das operações de crédito, dos convênios, contratos ou instrumentos congêneres celebrados com a União, Estado ou outros municípios, das transferências legais obrigatórias e, subsidiariamente, recursos de parcerias com a iniciativa privada. Parágrafo único. Os valores financeiros constantes dos anexos e nas tabelas desta lei serão referenciais e não constituem limite para a programação da despesa da Lei Orgânica Orçamentária Anual, que deverá obedecer os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas efetivamente previstas em cada ano, consoante a legislação e o cenário econômico em vigor à época. Artigo 4º. As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2022-2025 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações. Artigo 5º. A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei serão propostos pelo Poder Executivo através de projetos de lei de revisão do plano ou projeto de lei específico. Artigo 6º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no plano plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa as modificações consequentes. Artigo 7º. O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito com base no desempenho dos indicadores ou, na falta destes, com base na realização das metas físicas e financeiras,
cujas informações serão apuradas periodicamente e terão a finalidade de medir os resultados alcançados. Parágrafo único. O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito sob a coordenação da Secretaria da Fazenda, a quem compete. Inciso 1. Definir as metodologias a serem utilizadas na elaboração, no acompanhamento e na revisão do PPA, a ser observado por todos os órgãos da administração municipal. Inciso 2. Definir a agenda de elaboração, de acompanhamento e, quando for o caso, de revisão do PPA. Inciso 3. Auxiliar os demais órgãos e setores da administração municipal nos processos de elaboração, de acompanhamento e de revisão do PPA. E, inciso 4, elaborar anualmente relatório de avaliação dos resultados deste plano, que será encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 8º. Acompanham o plano plurianual as seguintes tabelas de caráter meramente informativo. Inciso 1, tabela 01, receitas por categoria econômica. Inciso 2, tabela 2, demonstrativo de receitas correntes líquida. Inciso 3, tabela 3, estimativa de valores máximos disponíveis para as diretrizes, objetivos e metas do Poder Legislativo. Inciso 4º, tabela 4, estimativa de valores disponíveis para as diretrizes, objetivos e metas a serem financiados com recursos vinculados à educação e saúde. Inciso 5º, tabela 5, estimativa de valores disponíveis para as diretrizes, objetivos e metas a serem financiados com recursos do RPPS. Artigo 9º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Salto do Jacuí, 15 de junho de 2021. Ronaldo Olímpio Pereira de Moraes, prefeito municipal. Justificativa. Projeto de lei número 2707 de 2021 dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025 e da outras providências. Egrégia Casa Legislativa, nobres edis. O presente projeto de lei dispõe sobre o plano plurianual PPA, que consiste em um planejamento tático de médio prazo, contendo a agenda de intervenções propostas por um governo, segundo sua interpretação e avaliação estratégica da realidade municipal, tendo o período de 4 anos como vigência e que passa a vigorar a partir do segundo exercício financeiro do mandato do governante, 2022, até o primeiro exercício do governo subsequente, 2025. O PPA tem seu lastro legal nos artigos 165 e 166 da Constituição Federal e no artigo 35 das disposições constitucionais transitórias, parágrafo 2º, inciso 1º, bem como na Constituição Estadual e em seus artigos 149, 151 e 152 e na Lei Orgânica Municipal. O Plano Plurianual de um município é, portanto, o instrumento de planejamento estratégico de suas ações, contemplando um período de 4 anos. Por ser o documento de planejamento de médio prazo, dele se derivam as leis de diretrizes orçamentárias e as leis de orçamentos anuais. O Plano Plurianual define as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como para a relativa aos programas de duração continuada. Essas despesas serão planejadas até as ações que integram os programas do PPA, à exceção do serviço da dívida, amortização e encargos, e de outros encargos especiais, assim como a reserva de contingência. Assim, solicitamos a abertura de processo legislativo e a aprovação do presente projeto de lei. Salto do Jacuí, 15 de junho de 2021, Ronaldo Olímpio Pereira de Moraes, prefeito municipal. Então, agora, eu peço para a contadora e a assessora para que prestem alguns esclarecimentos a vocês, algumas dúvidas que vocês teriam sobre o PPA. Bem, boa noite a todos, então. Nós elaboramos o projeto de lei do plano plurianual em conjunto, né? Nós formamos, então, uma comissão do PPA
para elaborarmos, então, os programas, né? Porque o PPA ele trata, basicamente, dos programas de governo. Então, o Executivo já realizou uma audiência pública, né, no mês passado, que foi a audiência pública de elaboração do Plano Plurianual, onde nós viemos até aqui, então, na Câmara, apresentar os programas, né, que foram... Aí foi colocada à disposição da comunidade acho que eu vou ficar de frente, né, para vocês. Melhor. Fica meio estranho, né, ficar falando de costas para as pessoas. Então, nessa audiência pública foi dada a oportunidade para a comunidade em geral, né, ela foi transmitida também ao vivo, foi dada a oportunidade para os vereadores, para a comunidade fazer suas sugestões, fazer alguma alteração, né? Então, nós recebemos algumas sugestões durante o período, antes de enviarmos o projeto de lei para o Legislativo, nós recebemos algumas sugestões, e o que foi possível, a comissão, então, avaliou e analisou, e incluímos nos programas do PPA. Então, como diz aqui no próprio projeto de lei, os valores que constam nos anexos, eles são valores referenciais. Então, assim, o PPA ele não foca ainda nos valores, né? Porque muitas vezes as pessoas olham e nos questionam sobre os valores, mas a questão da distribuição dos valores, das metas, fica para a próxima etapa, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias e depois a Lei Orçamentária Anual. Os programas nós procuramos, então, contemplar todas as áreas, né, todas as secretarias, e não sei se vocês acham importante hoje apresentar, se vocês pretendem apresentar novamente os programas, ou se não há necessidade. Eles foram apresentados na audiência do Poder Executivo, já. Aí fica a critério de vocês. Nós enviamos, né, o anexo com os programas, se acharem necessário apresentar, daí fica a critério de vocês. Aí nós colocamos à disposição, se vocês tiverem mais algum questionamento, alguma pergunta, ou quiserem algum esclarecimento com relação ao plano. Débora. Com relação a cada programa, né? Depois, na próxima etapa, tem como alterar valores? Sim. Os valores, normalmente, a gente fixa quando elabora a Lei de Diretrizes Orçamentárias e, na verdade, o que trata dos valores definitivos, que fixa a despesa, é na Lei Orçamentária Anual, na LOA, que daí o prazo é mais para o final do ano, né? Mas, sim, a LDO... O PPA trata dos programas. Então, aqui contemplam os programas que depois, na LDO, vão ser estabelecidas as metas para cada um dos programas. Aí também a gente já define valores. Mas os valores definitivos, eles são tratados lá na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Então, qualquer sugestão também, alteração nas audiências públicas da LDO e da LOA, podem ser feitas sugestões, podem ser feitas alterações. A LOA é primeiro ano do mandato, daí o prazo é um pouquinho diferente, mas é novembro. É isso mesmo? É novembro. Isso, agora no PPA a gente nem tem, né, assim, os valores ainda, as projeções. Então, fica até difícil, né, mas mais para o final do ano, daí a gente já tem as previsões, né, os valores definidos para a gente poder fazer as previsões. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a gente já procura fazer mais ou menos uma projeção com aquilo que a gente já tem de informações.
Então, na LDO, essas informações que já possuímos, nós já podemos projetar. Porém, tem algumas informações que realmente ficam mais para... Que daí, na etapa da LOA, ainda é possível fazer algum ajuste, né? Alterar as previsões e fazer ajustes. Então, são 3 etapas. Assim, ó, essa é uma atividade, né? É uma atividade de manutenção do Conselho Tutelar. Então, no PPA existe um programa, essa atividade está dentro de um programa. E dentro desta atividade tem todas as naturezas de despesa, as rubricas, que então é material de expediente, material de consumo, serviços, obras, material permanente, mas já está assim contemplado. Mas daí, quando a gente elabora a lei orçamentária anual, que daí a gente faz a divisão dos valores. Dentro de cada rubrica, coloca o valor, né, determina o valor que vai ser para cada rubrica, para cada natureza de despesa. Mas, sim, está contemplada nessa atividade. Isso. Praticamente falando, ele é muito mais importante e mais abrangente até do que as peças que vem depois, né? Por isso, a preocupação em saber detalhes, talvez não se tem R$ 50 de material, mas se está previsto o material. Isso, Vanusa, obrigada pela tua contribuição, mas ficou bem claro, assim mesmo com a explicação, né, da Vanusa, o que é o PPA. No PPA tem que estar previsto tudo o que a gestão pretende fazer durante os 4 anos. Então, por isso que os programas eles são bem amplos. Assim, a gente nunca pode fazer um programa e especificar muito ele, né? Ele tem que ser amplo e tem que contemplar tudo aquilo que os gestores imaginam que seja possível fazer dentro dos próximos 4 anos. No ano desse, inclusive, pega o primeiro ano do próximo mandato, né? Então, o PPA ele tem que ser... Por isso que a gente tem que realmente ter bastante cuidado na elaboração do PPA, para não deixar nada fora, para não esquecer nada, porque o que não estiver contemplado no PPA não pode depois ser feito, né? Como a Vanusa colocou. Então, é bem isso. Assim, o PPA a gente não tem que se preocupar ainda muito com os valores, mas tem que se preocupar em contemplar tudo que seja possível fazer, né, dentro do... Com base nisso, só um pouquinho, eu vou continuar. Eu gostaria de fazer 2 perguntas. Uma, aqui nós estávamos olhando, por exemplo, a Secretaria de Saúde e Bem-Estar Social. Nós temos uma ação 2166 e uma 2167. As duas são SAMU. SAMU é uma preocupação dos vereadores, tem sido, e graças a Deus temos notícias, né? Os vereadores receberam notícias boas aí. Tem 2 ações aqui exatamente com a mesma finalidade. Iguais. É porque o SAMU ele é um programa que ele receberá, então, né, agora, como você falou, tivemos uma boa notícia, né?
receberá recursos federais e estaduais. Então, nós separamos por... É isso, né, Marijara? Nós separamos por 2 atividades, porque esses recursos a prestação de contas, tem que ser feita a prestação de contas, né, como são recursos que vêm da União e do Estado. Então, para facilitar e para dar mais transparência, né, para essas prestações de contas que foram separados. Então, isso. Isso. Mas é por esse motivo, sim. Inclusive, a coordenadoria, nós vamos, de repente, provavelmente, criar uma ação nova, né? Porque quando existe conselho, coordenadoria, o ideal é ter uma ação específica, e, se não me engano, com a criação da lei, ela vai até mudar de órgão, porque, pela lei, ela vai pertencer à Secretaria de Ação Social, se não estou enganada. Já está? Então, já está correto. Mas os... apurar, assim, se olhar para os 3 anos anteriores, não vai ter nada lançado nessa atividade, porque ela estava desativada, né, digamos assim. Mas, como há agora, como você está me dizendo, que tem uma projeção futura de algumas atividades, então, nós vamos sentar e colocar e fazer alterações nesses valores, né? Prever agora, de acordo com aquilo que vocês têm, com o que tem previsto para os próximos anos, né? Mas podem, sim, ser alterados. Aqui, até, se não me engano, é no artigo 8º, que ele diz que os anexos com os valores, eles são meramente informativos. Então, assim, os valores agora não está nada determinado, fixado ainda, vão ser alterados. Sim. Como? Desculpa. Não, na Secretaria da Agricultura tem, sim, tem. Não é só... Talvez esteja... Tem, sim, tem orçamento, não é só uma atividade, não. Na Secretaria de Agricultura tem várias atividades. Atualmente, né? Mas acredito que esteja, talvez... Crédito extraordinário, ano passado nós ficamos peritos nisso, né? Porque em 2020 nós recebemos muitos créditos extraordinários em função da pandemia. Então, o Jair está questionando como que funciona, como que nós tratamos os créditos extraordinários. São extraordinários, a palavra já diz, então não tem como a gente prever, não tem como colocar no orçamento. É feito um decreto
quando vem o recurso, é feito um decreto, o Executivo envia ao Legislativo esse decreto, meramente como uma informação daí, né? Porque ele não passa pela aprovação, porque é um crédito que o município já recebeu. Mas todos os decretos de abertura de crédito extraordinário são enviados ao Poder Legislativo. Em 2020, nós tivemos vários, né, casos. É que, por exemplo, os de 2020, todos eles vieram já vinculados, né? Eram para enfrentamento à pandemia da Covid-19. Então, eles vinham através de portarias, e cada portaria tinha a sua destinação específica. Nenhum deles foi recurso livre. A maioria desses créditos extraordinários, eles já vêm, né, com uma finalidade específica. Sim. Sim. Esse recurso é livre, ele é de livre utilização. Ele entra como, nesse caso, ele entra como excesso de arrecadação, né? Porque ele não está previsto, então, nós prevemos um valor X, vamos ter uma arrecadação maior, é excesso de arrecadação. Pode ser feita abertura de crédito adicional, suplementar, ou especial, ou de acordo com aquilo que os gestores definirem, né? Os gestores, né? Os gestores, especialmente o prefeito, que é o... Sim, eles que definem onde que vai ser investido, né? De valores? Sim, a gente pode somar, porque ele não está... Oi? Angélica, vê se tem algum que é dotação por órgão, faz favor. Que daí vai ser mais fácil de localizar. Nesse que vocês... Da agricultura, nesse ali não tem o total, né? Ele não sai o total, né? Pode, claro. Você quer o microfone? Boa noite. É com respeito que eu me refiro às pessoas que estão aqui e vejo a importância dos diferentes assuntos que estão sendo tratados, né? E quando o vereador coloca sobre a Secretaria de Agricultura, né, eu não posso deixar de participar e falar. O nosso município é essencialmente agrícola, né? A gente tem que reconhecer que hoje, basicamente, o município se mexe por conta da agricultura, né? Se a gente passar no comércio, conversando com a Associação Comercial e Industrial, eles dizem assim, não vemos a hora que chegue o momento que as pessoas venham receber o leite, porque é em torno do dia 15, 16 e 17. Por quê? Porque movimenta o comércio. As pessoas vão para as lojas, pagam suas contas, né, fazem girar o dinheiro dentro do nosso município. E eu não sei, atualmente, quanto que está a arrecadação por conta da agricultura. Faz anos que eu não tenho conhecimento, não tenho essa informação. Mas, algum tempo atrás, significava 52% da arrecadação do que se tinha em Salto do Jacuí. Né? Aí depois entrava serviços, indústria, toda essa parte. Não, confesso que estou falando do que o meu conhecimento anterior. Não sei hoje quanto está. Por conta disso, eu entendo que o olhar dos vereadores, de todos, deveriam estar também focado para esta área, porque não pode ser uma secretaria que vai ter uma orçamentação restritiva.
O maior incentivo, um dos maiores, não tirando o mérito de outros, mas um dos maiores deveria ter o foco na agricultura, né? Porque hoje, por conta dos acontecimentos atuais que nós estamos vivendo, a instabilidade, né, que a gente sabe econômica, né? Então, eu acredito que seria muito importante que eu não vi, não pude aquele dia, eu queria ter vindo, não pude vir quando foi apresentado, mas que os programas deveriam estar bem assim pensadinhos. Mais uma coisa que eu tenho para dizer é que nós temos um Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário. Esse conselho, ele é formado por gestores e pessoas da sociedade civil que representam os agricultores e as suas instituições. Que talvez fosse um departamento, um conselho mesmo, que pudesse estar sendo conversado com eles. O que vocês pensam, o que vocês sugerem? Né? E eu confesso que tenho que dizer que a dificuldade de participar dessas ações são porque a extensão do interior para cá é difícil e, geralmente, são feitas à noite as reuniões. Né? Mas eu faço a defesa da questão pontual da agricultura, que tem um olhar de vocês mais voltado para isso também. Agradeço. Eu acho que não podia deixar de falar. Obrigada a você. Então, falando um pouquinho mais sobre a agricultura, né? Encontrasse aqui. A agricultura tem, sim, um programa, né, dentro do PPA, que consta, né, a agricultura, ele é um programa bem amplo. Nos últimos anos, realmente, o orçamento da Secretaria de Agricultura tem sido um valor baixo, né? Isso é um questionamento que sempre vem, muitas vezes vem para nós da contabilidade, e a gente acaba respondendo o que nos cabe, né? Porque nós somos da parte técnica, nós não somos gestores. Então, a gente explica assim, ó, que o nosso município do Salto do Jacuí, ele tem uma demanda muito grande na área da saúde, né, de gastos na área da saúde, porque nós temos que lembrar que nós temos um hospital no município, né? Nós temos um hospital municipal, e são raríssimos os municípios que têm um hospital mantido com recursos do município, né? Recursos próprios do município. Então, como tem essa demanda muito grande da área da saúde, às vezes acaba sobrando pouco para as outras áreas. Então, é algo que realmente acontece. Nós nos baseamos nos números, né? Para elaborar, nós não colocamos a dotação orçamentária para cada secretaria conforme nós imaginamos, né? Ou nós gostaríamos de colocar. Porque a própria lei diz, né, que nós temos que nos basear nos 3 exercícios anteriores. Então, a gente se baseia na realidade, né, naquilo que o município vem aplicando em determinadas áreas. Mas é algo, sim, que pode ser discutido, que pode ser repensado, até o momento de fazer a lei orçamentária, para melhorar esses valores. E também tem um valor que ele fica, quando nós elaboramos a lei orçamentária, ele fica numa reserva para as emendas impositivas. Então, se vocês têm essa associação, se vocês têm esse conselho, é uma sugestão que vocês procurem os vereadores e peçam para eles usar, porque cada vereador tem o poder, digamos assim, de destinar esse recurso da reserva para determinadas áreas. Então, essa é uma alternativa, né? O valor como essa é uma secretaria, um órgão que tem uma dotação menor, né, que as outras, de repente está sendo insuficiente, né? Que esses recursos das emendas seja pelo menos uma parte direcionada para aquelas secretarias que ficaram daqui a pouco com um orçamento mais pequeno, né, menor.
ele tem que ser comparado ano a ano, ele está aumentando, é mais recurso que vem. O número de propriedades rurais também influencia no dinheiro que vem para o saúde aqui. Então, eu teria que, sabe, abrir o que eles produzem, né, ano a ano, né, o valor é esse produzido, para que se reverte a parte disso e melhorias, né. Então, talvez esteja contribuindo, a agricultura, né, esteja contribuindo muito para o município e não está tendo... Não está tendo retorno, né? Claro. Mas é... Sim. Falar um pouquinho de saneamento básico. Quais as atividades assim, previstas de saneamento básico assim, para o município? Os programas do PPA, você diz? No PPA tem o programa 1008, que é a ampliação e qualificação dos serviços de saneamento básico. Daí, quando nós formos elaborar a lei de diretrizes orçamentárias, nós vamos estipular quais vão ser as atividades dentro desse programa e quais vão ser os valores destinados para esse programa, né? Nós temos... O programa ele contempla, daí tem o plano esse do saneamento básico que ele estabelece as metas, né? Aí eu não saberia dizer quais são, porque eu não li todo o plano, ele é bem extenso, né? Mas eu sei que sim, que existem metas a longo prazo e no PPA, sim. Ele está até no programa... Esse programa 1008, ele diz assim, ó, proporcionar serviços de saneamento básico adequados à população, desenvolvendo as metas previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico. Tá? Então, esse programa, ele está vinculado. Aí, o que vai acontecer? Esse plano do saneamento básico, se eu não estou enganada, ele foi feito para 20 anos, né? Ele é a longo prazo. Então, agora, o que nós discutimos, né, talvez o Diogo possa me ajudar, mas é que, quando nós formos fazer a lei de diretrizes orçamentárias, nós vamos ter que analisar e ver quais são as metas a curto prazo, né? Então, essas metas para 20 anos, qual o percentual dela que vai ser buscado atingir dentro desses 4 anos, né? Ou dentro do próximo ano, pelo menos, né, quando for feita. É isso, né? Mas ele contempla, assim, inclusive fala ali na nomenclatura, na descrição do programa, ele menciona o plano. Quando nós formos elaborar, então, a lei de diretrizes orçamentárias, nós vamos incluir, inclusive, uma pessoa na comissão que vai ser do Departamento de Meio Ambiente, né, que vai ter o domínio, digamos assim, desse plano, vai ter o conhecimento, e daí essa pessoa vai nos ajudar nessa parte, assim, ó, de estabelecer as metas a curto prazo, extrair lá do plano, que é aquele do longo prazo do saneamento básico, e ver quais vão ser as ações que vão ser desenvolvidas agora no curto prazo. Aí, a partir disso, vão ser
colocados estipulados os valores, né, as dotações orçamentárias para o saneamento básico, mas sim, ele está incluído, sim. Porque esse esgotamento sanitário que é feito, né, as pessoas estão pagando, né? Então, na realidade, tem que fazer esse programa ali, né? Que eu acho que não é a pessoa que tem que pagar. Isso é um custo que eu vejo da administração, né? Porque eu tenho um plano todo de saneamento e as pessoas têm que pagar para esgotar seus postos, né? Então, exatamente, então isso é a saúde pública, como você falou, né? Por que o hospital consome muito dinheiro? Porque certas coisas têm que ser feitas antes, né? Então é bem interessante esse assunto. E assim, o plano plurianual, ele também prevê, não é simplesmente fazer o plano e esquecer, né? Ele prevê, até no projeto de lei fala, que ele prevê a avaliação, né? Então, assim, no mínimo, anualmente, ele deve ser avaliado. Tanto que nos foi solicitado uma melhoria nos indicadores, né? Que nós estamos elaborando, também já está em fase de concretização. Nós gostaríamos de ter entregue isso até hoje, que foi uma solicitação do Legislativo, né, que a gente melhorasse os indicadores. Então, porque o que é a ideia do PPA? O PPA, ele é para a gente se localizar e saber assim, onde estamos e onde queremos chegar. Então, para nós poder avaliar, tem que ter indicadores, né? E tem que ter indicadores de qualidade e bem feitos. Não adianta de colocar lá qualquer coisa e depois vai dificultar a avaliação, a análise. Então, assim, esses indicadores, eles não são tão simples, porque a gente tem que saber hoje qual que é o índice, qual que é o percentual, ou seja, onde estamos, como estamos, e daí fazer uma projeção ano a ano, até o final desses 4 anos, onde nós queremos chegar. Por exemplo, um indicador que poderia ser usado é quantidade ou quilômetros de ruas asfaltadas, né? Então, assim, a gente tem que ter o levantamento desse índice atual, como estamos hoje, conversar com os gestores e discutir quanto que eles pretendem fazer a cada ano e qual que é o resultado final, né, lá em 2025, onde se quer chegar. E depois, através desses indicadores, vai ser possível, como diz no projeto de lei de vocês, aqui do Legislativo, que vocês também vão ter a missão, a função de fiscalizar, né, de ajudar a fazer essa análise e essa avaliação do PPA. Porque os programas estão aí, vai ter os indicadores, mas alguém vai ter que olhar, né, pelo menos uma vez por ano, e dizer, essa meta aqui foi ok, foi atingida, não foi atingida, por que não foi atingida? Teve queda de arrecadação, não foi possível fazer, então a nossa meta era atingir 50%, atingimos só 25%, mas sempre buscar uma justificativa, né, uma explicação. E essa parte da avaliação cabe também ao Poder Legislativo, né, vocês ajudarem a avaliar o cumprimento, né, dos programas e das ações. Mas vai ter, através dos indicadores, né, vai ser uma... Nós vamos fazer 100 casas populares até os 4 anos do mandato, certo? Isso. 100 casas até o final. Então, primeiro vamos fazer 25 casas, né? 25% atendido, depois 50%. Mas tu tem que ter, sabe? Tu tem que ter essa meta. O que é essa meta? Isso. Isso. É isso que esses indicadores, então, que a gente está elaborando para os programas, para vocês terem, para as pessoas terem um parâmetro para saber se está sendo feito, né, se está sendo cumprida a meta. Então, foi colocado num desses programas que vai ser construídas 100 casas. Aí vocês vão ter esse indicador para acompanhar, né? As pessoas vão ter esse... E até essa emenda parlamentar já está direto, sabe? Já tem o programa pronto ali, sabe? Lá vai só largando o dinheiro ali, né? Para casa popular, exemplo, né? Já está pronto, é só destinar o dinheiro. Sim. Também assim, sabe? Está confuso, o dinheiro chega, tu larga, ainda assim, sem muito projeto.
A ideia do plano plurianual é de fazer um planejamento, né? Um planejamento daquilo que... Maria, eu tomei conta aqui do microfone, não sei se... Nós temos aqui a secretária de administração também, que está representando o prefeito, se quiser fazer alguma colocação, alguma... Assim, desculpa te interromper. A parte do executivo, então, ela já está, digamos assim, concluída, porque nós temos um prazo para enviar o projeto de lei para o legislativo. Então, nós realizamos a audiência pública do executivo anterior a esse prazo, onde nós coletamos as sugestões. Então, hoje, as sugestões elas são mais direcionadas, então, ao legislativo, né? Porque agora, se tiver alguma alteração, é através de emenda. É isso daí, né, Vanusa? Me ajuda. Não é o caso. Uhum. Pode ser feita, recolhida a sugestão dos participantes, ser a Comissão de Orçamento e Finanças envia para o Executivo mandar algum complemento para cá. Né? Tá, pode concluir, desculpa. Tem um outro processo, que é o futuro, que vai ser direcionado especificamente ao que você falou. Isso. Nesse que eu quero dar a sugestão. Se existe uma equipe que está pensando nisso, que é técnica, devia ter uma equipe que não é técnica, que está na base, que é as pessoas que sentem essas necessidades e que poderiam muito contribuir. Pegando o exemplo do esgoto, casas populares, agricultura, né, que são pessoas que estão lá e que poderiam dizer, olha, esse destino, essa destinação ali é demais, tire um pouco, bota em outro lugar. Ou dizer, é de menos. Né? Ou, se não é questão de valores, é dizer, nós pensamos que o caminho é esse, que seria bom que fizesse isso. Eu acho que é interessante fazer essa inclusão. Porque quando é um coletivo, eu sei que é difícil, quando é que todo mundo tem que estar aqui. Todo mundo tem que opinar. As pessoas não opinam, até porque não dá tempo de elas pensar, né? Tem vergonha de falar. Então, se é uma coisinha mais, um grupo mais restrito de pessoas, às vezes é mais possível de que elas coloquem para fora suas demandas, suas necessidades. Essa é a minha Isso. Então, o processo da Lei de Diretrizes Orçamentárias ela é bem semelhante ao PPA. O Executivo tem o prazo para elaborar e antes de enviar para o Legislativo também é feita uma audiência. Mas, como a senhora falou, muitas vezes as pessoas não podem, não conseguem participar ou participam, mas muitas vezes ficam constrangidas de falar. Mas agora, né, até a elaboração, é o momento de vocês procurarem os secretários, né, os gestores, então, que é quem tem o poder de tomar as decisões, né, de dizer, procurem os secretários, procurem o prefeito, procurem o vice-prefeito, procurem os seus vereadores, porque é eles que vão levar para essa equipe técnica. A equipe técnica, ela não tem, muitas vezes, ela não consegue se reunir com todo mundo, ouvir, né, então, ela é mais restrita, digamos assim. Mas sempre tem nessa equipe técnica, que é a comissão de elaboração, sempre tem a participação dos gestores. Então, é eles que vão trazer para nós aquilo que... Porque nós só vamos colocar no papel aquilo que nos for determinado, né? Então, aquilo que os gestores disserem, olha, nós precisamos investir tanto, e aí nós vamos elaborar conforme chegar para nós as informações. Tá? Mais alguém? Mais alguma dúvida?
veio uma parte, a Angélica não está aqui, veio uma parte, estão faltando os indicadores. E os indicadores nós vamos providenciar até o prazo máximo até o dia 28, para nós entregarmos. Mas, possivelmente, a gente entregue antes ainda. Estamos fazendo o possível para entregar antes. Porque os indicadores, então, por que nós não entregamos ainda? Por causa dessa questão assim, de querer fazer da forma correta, né, buscar números, valores, os corretos. Então, a gente está buscando nos sites oficiais, fazendo esse levantamento, né, para poder ter uma informação mais concreta e não colocar, como eu falei, não colocar qualquer coisa lá só para dizer que colocamos o indicador, mas não ser um indicador eficiente, né, digamos assim. Isso. Qual que é o prazo da tramitação? Sim. Porque nós até estávamos acompanhando essa questão do prazo, mas no nosso entendimento teria o prazo ainda até para vocês votarem até o dia 15, seria? Não sei te dizer exatamente a data, não lembro agora de cabeça. Nós estávamos conversando com a Angélica até sobre essa questão do prazo e até tinha sido combinado que até o dia 28, porque a próxima reunião da comissão seria dia 29. Então, eu havia entendido que estaria dentro do prazo, mas podemos rever. Nós fizemos uma reunião da comissão e fizemos um documento. Diogo foi enviado, né? Foi protocolado, daí informando então que nós estávamos elaborando os indicadores e falando, né, da questão do prazo de entrega, mas nós podemos rever isso. Isso. Porque nós queremos fazer o possível para enviar, né? Porque, como foi solicitado, nós sabemos que é importante, né? Porque os indicadores realmente eles fazem parte do PPA, ele fica meio sem sentido sem os indicadores, né? Então, nós gostaríamos de enviar indicadores de qualidade e dentro do prazo, né? Não queremos perder o prazo para... Uhum.
Bom, mais alguém quer colocar mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Não? Vou passar, então, de volta para a presidenta. Nós que agradecemos, então, esses esclarecimentos, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que aqui, né, estão presentes e aqueles que nos assistem via Facebook. E foi muito boa a explanação, né, sobre o PPA, as nossas dúvidas, eu acho que... E se alguma dúvida ainda surgir, pode ter certeza que nós vamos buscar com vocês, tá? Então, declaro por encerrado os nossos trabalhos. Uma boa noite a todos.